Hora de conversar com Mônica Bergamo. Logo mais tem CPI da Covid e o depoente de hoje é um empresário que já vice-presidiu um instituto que tentou intermediar a compra de vacinas entre a Davat e o Ministério da Saúde e também é suspeito de ter divulgado informações falsas sobre a pandemia. E aí, Mônica, expectativa para o depoimento de... O nome dele é difícil, né? Otávio Facuri. Bom dia. Pois é, muita expectativa, Megali, bom dia em primeiro lugar. A presença do empresário Facuri na CPI da Covid, ela tem importância, né, Megali? Menos pela figura dele, que é pouco conhecida até do grande público, e mais pelo elo que a comissão pode estabelecer entre ele e todo um grupo que emprestava suporte político para que ele fizesse o que ele é suspeito de fazer, entre eles, e o mais importante deles, Roberto Jefferson, né, preso desde agosto por ataques às instituições democráticas. Em um relatório interno da comissão, Megali, o Roberto Jefferson é apontado como o suporte político desse grupo do qual o Facuri faz parte e que é investigado, como disse você, por duas coisas. A primeira delas, por participar de negociações da empresa Davat com o Ministério da Saúde para a venda da Covaxin, aquela vacina que nunca foi entregue, nunca apareceu em clínicas privadas, nunca apareceu em nenhum lugar, nunca apareceu no SUS, mas cuja negociação teve até pedido de propina, né? O Otávio Facuri é presidente do Instituto Força Brasil, que é investigado vice-presidente do Instituto Força Brasil, que é investigado por participar das negociações. E esse instituto é investigado também sob a suspeita de financiar sites, páginas que divulgaram informações falsas sobre a epidemia da Covid-19. Acho que aqui merece uma parada, né, uma reflexão, Megali, porque essa questão da divulgação de informações falsas sobre a Covid é um crime tão ou talvez até mais grave do que um pedido de propina. Por quê? Porque a gente sabe que numa pandemia causada por um vírus que mata e para o qual não há prevenção, não há remédio, não há tratamento conhecido, que lotava hospitais no mundo todo, que estava matando milhares de pessoas, a única arma que as pessoas tinham era a informação sobre justamente estar diante de uma doença que mata, de uma doença que não tem cura, que não tem tratamento. A informação, nesse contexto, sobre como se cuidar, ela é fundamental, né? Ficar em casa naquele momento o máximo possível, né, no momento do auge da pandemia, usar máscaras, ficar longe das pessoas pelo menos 2 metros para tentar evitar que o vírus chegue às mucosas da boca e do nariz. Tudo isso era o que a ciência podia fornecer naquele momento, né? Lavar as mãos, e era isso que tinha que chegar para as pessoas sem ruído, sem mentira, para as pessoas poderem, não, eu não quero pegar essa doença, como que eu faço? Né? Não adianta tomar cloroquina, não adianta pegar oxicloroquina, não adianta nada. As únicas medidas eram as não farmacológicas, e elas estavam sendo levadas ao público e no meio esse ruído de mentiras. Então, isso é muito grave, né? A informação é fundamental ainda hoje, mesmo com vacinas, que nós estamos num cenário um pouco melhor, mas ainda hoje é muito importante a gente ainda ter a informação, a boa informação, né? E essas páginas espalhavam informações falsas, confundiam, portanto prejudicavam a luta de todos e de cada um para tomar os cuidados, né? A única coisa que poderia ser feita. E onde o Roberto Jefferson entra nisso? Ele entraria com suporte político, apoio partidário dele, do grupo dele, de outros bolsonaristas que atuam em torno dele, um apoio para esse Instituto Força Brasil. Mais do que isso, ele deu ao Otávio Facuri, Megali, a presidência do diretório do PTB em São Paulo, ou seja, um apoio institucional, político, partidário. Partidos têm sustentação, né, têm legitimidade, têm recursos. Então, Otávio Facuri virou o presidente do PTB em São Paulo. Então, essas são as informações que já estão em um relatório da CPI, que devem ser exploradas, o direito de ficar em silêncio, isso a ele, um direito de todos, né? As pessoas têm o direito de não se incriminarem, mas as perguntas vão ser feitas, e quando elas são feitas, os próprios fatos já são explicitados e as conexões ficam públicas e conhecidas por todos, né, Megali? Ô, Mônica, essa gente que atacava, né, o distanciamento, ainda ataca o distanciamento social, as máscaras, as medidas de proteção, isso é de uma maldade, né? Porque são mentiras que matam pessoas. Pô, a história mostra, né, antes de pandemia, as mortes em decorrências de infecções hospitalares diminuíram drasticamente depois que descobriram que os médicos deveriam
lavar as mãos antes de cada intervenção cirúrgica. As máscaras são usadas nessas intervenções exatamente porque elas funcionam. Elas não têm, obviamente, 100% de eficácia para garantir a não contaminação, especialmente quando tem gente ao seu lado não usando a máscara, mas elas ajudam. E qual é a razão do cara atacar o que a gente tem, né, em mãos, no rosto, no caso, para nos protegermos? Um pedaço de pano, ou um pedaço de neoprene. Como é que o cara pode achar que isso afeta a masculinidade dele, a liberdade, o meu direito de sair transmitindo uma pandemia? Que gente tosca, que cara feia, o que a gente conhece como o liberalismo, né? Ganhou aqui no Brasil. Essa gente se acha os defensores da liberdade. Que horror. Ô, Mônica, você chegou a acolher alguma repercussão a respeito do depoimento de ontem do Luciano Hang na CPI? Olha, o depoimento já existia, né? Quer dizer, essa certeza, né, de que o Luciano Hang também, assim como o Otávio Facuri, participou desse movimento, né, desse movimento de botar as pessoas para a rua, né, de vamos todos, não é tão importante. Então, obviamente, ele deve aparecer aí no relatório final da CPI, e esse relatório deve ser enviado ao Ministério Público, já é praticamente uma decisão tomada, né, para que se aprofundem as investigações sobre como esses empresários participaram desse esquema de divulgação de notícias mentirosas, ou com a postura deles, ou eles mesmos falando, ou financiando sites, né? O Luciano Hang, no caso, ele diz que tem a liberdade de falar, mas toda a liberdade esbarra no direito do outro de ser bem informado, né, Megali, e especialmente numa pandemia, trabalhar com informações corretas. Então, a repercussão é essa que a gente viu, quer dizer, fatos graves, e ele assume, né, que tomava determinadas posições mesmo, e que eram posições anti-ciência, na visão dos senadores. Então, o depoimento, quer dizer, que foi ali conturbado, como já se esperava que fosse conturbado, ele tinha muito apoio da claque ali, da claque, da bancada mesmo governista, né? Antes dele chegar, ele foi recebido numa sala, o senador Flávio Bolsonaro, todos sem máscara, inclusive, todos os senadores governistas posaram para uma foto, todos sem máscara, todos achando tudo ali muito bem, muito tranquilo. A gente sabe que máscaras são obrigatórias na CPI. Então, o depoimento dele foi considerado importante justamente para que se aponte essa participação dele em toda essa situação de tentativa de se negar a gravidade da pandemia no Brasil, Megali.